Vamos começar o nosso primeiro round aqui, justamente repercutindo essas falas do presidente da República, porque tem muita gente que ficou brava com ele nessa história. Você acha que ele tem razão? Acho que o presidente tem razão, razão especial nesse caso, e eu acho oportuno, porque a imprensa constrói um espantalho das posições do presidente, dizendo que ele é um golpista. Passaram quase 4 anos, 3 anos e pouco, 4 anos, né? Porque desde a campanha anterior, dizendo que o Bolsonaro ia dar um golpe, que o Bolsonaro ia dar um golpe, que o Bolsonaro... Ele é o cara que mais defende a normalidade democrática, as 4 linhas da Constituição, as liberdades individuais. Ele é o cara que mais vem defendendo isso. Agora, ele tem uma certa razão quando ele vira e fala que a gente tem que ter pena das pessoas. E eu considero que nós temos que ter pena mesmo, porque tem 2 lados nisso. Primeiro, o brasileiro gosta muito da ideia de um salvador da pátria, acha que os problemas brasileiros vão ser resolvidos com uma intervenção de alguém que chega lá e resolve tudo. Tem uma parcela que pensa assim, mas tem uma outra parcela, pessoal, que está desesperada. As pessoas que estão vendo um AI-5 na mão do Supremo Tribunal Federal, e se você não concorda comigo, basta você verificar se estamos tendo mandatos cassados por uma pessoa, estamos tendo. Estamos tendo censura, estamos tendo. Estamos tendo pessoas presas, violação de habeas corpus, estamos tendo. Estamos tendo, sei lá, tudo que você imaginar. Hoje o Brasil tem exilado, hoje o Brasil tem veículo de imprensa fechado, hoje o Brasil tem confisco de bens materiais, como o caso do Daniel Silveira. Tudo isso aconteceu. Nós temos, de fato, um AI-5 de fato na mão do Supremo Tribunal Federal, violando todas as prerrogativas constitucionais. Então, é claro que as pessoas têm que entender que quando o AI-5 foi feito, em 68, o Brasil viu uma outra situação, o mundo viu uma outra situação, via golpes comunistas na América Latina inteira, na verdade no mundo inteiro, e o Brasil vivendo ataques terroristas, luta armada, etc, etc. Não é essa a situação hoje em dia. Claro que não é essa a situação hoje em dia. Mas algumas pessoas estão num estado de desespero e falta a elas conhecimento de como fazer uma transformação social que permita a volta da normalidade e das liberdades. Agora, eu sempre tenho uma frase que eu falo, que eu gosto muito de repetir, que no final das contas é a seguinte: esses valores que tem aqui nos Estados Unidos de liberdade, de democracia, direitos inalienáveis, direito natural, essas coisas nunca muito chegaram no Brasil. Então, eu sempre digo, o brasileiro médio, ele quer sempre um ditador com quem ele concorde. O brasileiro de direita quer um ditador de direita e o brasileiro de esquerda quer um ditador de esquerda, na maioria dos casos. Então, tem que ter pena disso. Tem que educar as pessoas para entender que os valores conservadores são de estabilidade e avanços institucionais que são demorados, são lentos, a não ser que, como diz a própria Declaração da Independência Americana, que foi o primeiro movimento pró-liberdade que nós temos no Ocidente, a Declaração de Independência Americana diz: quando um governo se torna disfuncional, é legítimo que o povo se levante contra esse governo disfuncional. Eu acho que tem uma parte grande da população brasileira que considera que hoje nós estamos vivendo, graças ao Supremo Tribunal Federal, uma situação disfuncional. Muito bem. Guguinha, eu vi que você já queria falar, mas você deu uma segurada. Claro, não vou atrapalhar, né? Ele tá lá, vai ter o delay, eu não vou entrar na vez dele. Com medo, tá com medo de apanhar. Olha, acho que, na verdade, é uma questão de respeito, hein, Paulo? Tá vendo que eu tô te respeitando aqui. Mas no ringue eu não vou te respeitar, não, viu? No ringue é porrada. Agora, comparar o AI-5 com esse momento que a gente vive hoje, com o que o STF tem feito, é de uma ignorância histórica absurda, Paulo. Você sabe que não faz o menor sentido comparar aquele momento que a gente viveu do AI-5 com o que o STF está fazendo agora. Inclusive, a prisão e a cassação que ainda não aconteceu do Daniel Silveira, ela não foi por conta de uma única pessoa, como você disse há pouco. Ela veio a pedido da Polícia Federal, da Procuradoria, do STF em colegiado decidindo por isso. Então, não foi uma única pessoa. Não foi só o Alexandre de Moraes, como você tentou ventilar há pouco. Aí, sobre o Bolsonaro, ele falou que é pra gente ter pena de quem pede AI-5. É pra gente ter pena também, Bolsonaro, de quem diz que com um cabo e com um soldado a gente pode fechar o STF. É pra gente sentir pena também de quem tem como ídolo um torturador, o brilhante Ustra. É pra gente sentir pena também de quem pede hoje intervenção militar. Porque é isso, Bolsonaro, que você faz. Você chama a ditadura
de revolução, você que sequer assume que houve uma ditadura no Brasil. Você sim faz um discurso golpista, e é esse discurso golpista que contagia parte dos seus eleitores. E quando eles pedem o AI-5, eles só estão repetindo o que você faz, o Bolsonaro. É muito feio agora você jogar aos leões parte da sua militância, que na verdade é instigada por esse seu tipo de discurso. Quem faz o discurso contra o STF, contra as outras instituições, dizendo que o Poder Executivo, colocando o Poder Executivo num pedestal, como se fosse superior, como se, eu tenho votos, vocês não têm, se sentindo maior que os outros e usando a força que tem, os militantes que tem, os deputados que tem, para pressionar os outros poderes, quem faz isso é você. E essa turba que pede AI-5 só está sendo incitada e reagindo ao seu pedido. É muito feio abandonar eles agora. E é você que tem como ídolo um torturador, é você que não assume que sequer que houve uma ditadura no Brasil. É você que lamenta a ditadura não ter matado 30 mil. É você que já lamentou não ter havido uma guerra civil no Brasil. Então você, Bolsonaro, é o golpista. É o que está fazendo o discurso golpista. Não é um ou outro militante seu. Não faz isso com eles. Não abandone, como você costuma abandonar os seus companheiros pelo meio do caminho, também os seus militantes. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, Cubaninha. Eu gosto desse discurso do Bolsonaro mais ameno. Eu acho que ele dialoga com um público importante. Mas é e com um discurso mais agressivo, Guga Noblat, ele não vai conseguir chegar. Por exemplo, mas é cínico. Eu me considero um cara de centro-direita. Eu acho que esse é o discurso para esse público, também que acho. É um público que não está extremado, não é um público que é pró-governo 100%, aquele público e tal, que realmente coloca o Bolsonaro num outro patamar, mas que é um público que vota e que vai decidir essa eleição. É o bate-a-sopra dele. Sempre foi esse o discurso do presidente. Nunca foi esse. Como presidente, sempre foi esse o discurso dele. Que isso, o cara tá há anos falando mais ou de menos, 4 linhas da Constituição. Nunca. Mais ou o cara menos. ataca todo mundo. Mas vai agora mas olha só, fazer ataque deixa a Paulinho, eu vou deixar você falar, mas antes eu quero ouvir Em 2019, o Eduardo Bolsonaro deu entrevista para Leda Nagli e ele falou sobre a AI-5. Aí cobraram o presidente, um posicionamento dele a favor dessa fala aí do Eduardo, porque infelizmente eles acabam juntando tudo. Se o Eduardo fala uma coisa, necessariamente o pai concorda 100%. Não, o filho é independente. Você pensa uma coisa, teu pai pensa outra, tua mãe outra. Não necessariamente a família tem que pensar da mesma forma. E aí no cercadinho, onde ele conversa com seus apoiadores, tem imprensa, perguntaram sobre essa fala do Eduardo. Ele falou, vão cobrar o Eduardo, ele é uma pessoa independente. Então, desde 2019, o Bolsonaro se posiciona dessa forma, não é agora. Por isso que o Bolsonaro tem esse apoio popular, mesmo com algumas pessoas deixando de apoiá-lo, a aceitação dele popular é muito maior que a dos outros candidatos. Por quê? Porque ele não muda em época eleitoral. O discurso dele é sempre o mesmo. Por isso que quando eu olhei hoje, eu falei assim, gente, mas o que tem de demais nessa pauta? Para mim, me surpreendeu zero. Não surpreendeu nada. Por quê? Porque o Bolsonaro, atualmente no cenário político, é o único que joga entre as 4 linhas da Constituição e tenta, de alguma forma, impedir as inconstitucionalidades do STF. Infelizmente, uma briga muito desleal, porque o STF não respeita mais a Constituição. E o Bolsonaro tenta barrar essas inconstitucionalidades de forma constitucional. Só que, de um lado, eles não aceitam a Constituição, não seguem a Constituição, não jogam na Constituição, e o Bolsonaro tem que fazer isso. Então, uma briga muito desleal. O povo está vendo que está chegando num nível que não tem mais saída. O que fazer, né? Então, essas pessoas estão desesperadas, como o Paulo Figueiredo agora há pouco falou, essas pessoas estão desesperadas e querem, de alguma forma, que o STF comece a respeitar a Constituição. Não é o ideal para o cenário político, o Bolsonaro sabe disso, tanto é que o único que tenta impedir de forma constitucional o STF é o Bolsonaro. Ele não aceita essas inconstitucionalidades. Ele não manda prender jornalistas como o STF faz, que manda perseguir, que manda prender, como o Eustáquio, que ficou preso, está paraplégico, o Alan dos Santos, que teve que fugir do Brasil, deixando sua família, sua filhinha doente aqui no Brasil, porque por expressar seu descontentamento com o Supremo Tribunal Federal. Eu nunca vi, até agora, um jornalista de esquerda tendo que fugir, deixando tudo, sua vida, no seu país de origem e fugir para os Estados Unidos por perseguição por parte do Bolsonaro. Nunca vi o Bolsonaro
pedindo para caçar mandato de algum parlamentar de esquerda, da Gleice, da Maria do Rosário, do Ivan Valente, de todos esses que sim defendem, né, governos antidemocráticos, como o da Venezuela, como o de Cuba, eles defendem abertamente isso. Então, fica cada vez mais claro da onde vem essa perseguição, da onde vem esse ódio pelas leis e o amor à antidemocracia. Sempre vem do lado que ataca o Bolsonaro de querer isso. Paulo, e sendo mais específico com relação a essa fala do Bolsonaro sobre essas faixas, eu já cobri algumas manifestações da direita aqui pela Jovem Pan e, de fato, esses pedidos, né, por volta de AI-5, pedidos mais radicais, obviamente que eles chamam a atenção por serem pedidos radicais, mas fazem parte de uma minoria desses atos. Os atos da direita, eles são pela liberdade de expressão, críticas ao STF, e aí você pode debater se está certo ou não, se é justo ou não fazer uma manifestação sobre isso. Mas esses pedidos realmente é de um grupo menor, só que é um grupo barulhento e, como é um pedido radical, acaba chamando mais atenção. Mas eu não considero, por exemplo, que se o Bolsonaro participa de um ato desse, você pode jogar no colo dele também que ele está defendendo a volta de AI-5, assim como se um político de esquerda participar de um ato de esquerda que está lá, alguém também levantando faixa para volta da ditadura do proletariado, alguma coisa desse tipo, você pode também generalizar. E sendo justos aqui, quem acompanhou as manifestações de 2013, 2014, 2015, sempre tinha um caminhãozinho desse de AI-5, sempre. Era minoria, eram 10. Mas tem que aprender a diferenciar, não é porque se apoia que o Bolsonaro tem que apoiar. Mas, Paulo, isso você falou sobre um discurso mais para o centro, eu acho que se for esse o caminho que o Bolsonaro vai adotar, é um caminho mais certeiro para trazer mais público, e o Lula também, porque a gente viu que nos improvisos que ele fez ultimamente, acabou afastando, né, esse público que ele intencionou de trazer com a vinda do Alckmin para ser vice, já no lançamento da campanha ele lendo, já moderando mais o discurso. De fato, quem jogar para os extremos vai falhar em trazer esse público que está no meio, que esperava uma terceira via, que parece que não vem mesmo, e vai acabar trazendo para si o voto desse centro. Só um minutinho, Guga, que o Paulo Figueiredo tinha pedido antes. Em seguida você. Vai lá, Paulinho. Bom, de novo, eu acho que a Zoe falou perfeitamente aqui sobre as falas do presidente. Eu não tenho nada de falas mais ao centro. O presidente está dizendo a mesma coisa o tempo inteiro. O presidente não prende jornalistas. O presidente está sempre defendendo a liberdade das pessoas. Inclusive, quando ele faz o discurso da defesa de armas, ele segue o modelo da Segunda Emenda Americana, que diz que o povo armado nunca será escravizado. É um motivo pelo qual os americanos têm essa proteção constitucional. E ele defende a mesma proteção para o Brasil, para proteger o brasileiro de um governo tirânico de qualquer um dos lados. Isso é muito positivo. Sobre ser ignorância, comparar o AI-5 com o que a gente vive. Toda comparação histórica, ela é uma analogia. Como analogia não torna as coisas idênticas, né? Isso é uma questão, acho que qualquer pessoa sabe disso. Quando você faz uma analogia, você não está dizendo que uma coisa é igual à outra. Você está dizendo que uma coisa é análoga à outra. E não dá para dizer, se montar um quadrinho e mostrar a situação atual e a situação de 1968, ou pós-1968 no Brasil, você vai ver muitas semelhanças. Eu citei algumas aqui. Eu citei a cassação de mandatos parlamentares, a violação do direito parlamentar de falar o que quiser, que deveria ser um direito de todos, não só do parlamentar. Falei do confisco de bens. Várias dessas decisões foram tomadas de forma monocrática. O inquérito do fim do mundo é um inquérito que não tem acusador, não tem procuradoria. A prisão é uma questão de ignorância, na verdade, é uma questão de não conhecer os processos. A prisão, por exemplo, do Alan dos Santos é um processo no qual a Procuradoria-Geral da República se manifestou de forma contrária, e o juiz foi assim e falou assim, não quero saber da parte acusadora. Vai lembrar que esses processos, a maioria desses processos estão na fase de inquérito, porque não conseguem uma acusação justamente porque não há um órgão acusador. Nós temos a mistura da figura de juiz, autoridade policial, vítima, no caso do Supremo Tribunal Federal, e acusador, todos eles juntos. Então dizer que não há uma analogia com a AI-5, em termos de censura, nós hoje vivemos uma censura muito pior, porque a censura no período dos governos militares, você tinha que submeter a sua coisa para um censor. Hoje, não tem isso. O jornalista ele tem o seu perfil apagado, ele é proibido de dar entrevista, ele é proibido de aparecer em qualquer lugar. Então, nós vivemos uma situação muito pior. É claro, uma situação de analogia. E, de novo, eu volto só para deixar claro. Ninguém está dizendo que isso era bom ou que isso é bom agora. Pelo contrário, eu acho que, nesse ponto, talvez
o Guga até concorde comigo, que é bom que todos tenhamos liberdade para falar em todos os lados. Então, não é bom que haja AI-5 e não é bom que haja um Supremo Tribunal Federal censurando uma parcela importante da população. Espero que você concorde com isso, não é isso, Guga? Não, eu concordo que a gente tem que ter liberdade. Eu só acho um absurdo supor que o Bolsonaro está brigando pela liberdade. Ninguém no mundo está desse lado. Só os bolsonaristas acreditam nessa narrativa. O mundo inteiro está contra o Bolsonaro. Engraçado que agora não é nem mais só o Brasil. Agora não é o mundo inteiro? Agora não é nem mais só o Brasil. Agora a gente tem os Estados Unidos ameaçando o Brasil com sanções econômicas. A gente teve o porta-voz da Casa Branca americana falando que a gente tem que confiar na eleição brasileira. A gente teve um diplomata americano fazendo um artigo no Globo falando que a eleição aqui está em perigo por causa do Bolsonaro. A gente teve o Luciano Bivar, presidente do União Brasil, se reunindo com o principal diplomata dos Estados Unidos aqui, que seria o cargo, o mesmo que o embaixador, licença. Ele se reuniu essa semana. O processo eleitoral lá... Galera, eu não atrapalhei vocês. Ele se reuniu com o diplomata que representa a Casa Branca, que representa a Embaixada dos Estados Unidos. E eles discutiram a eleição e eles falaram sobre o perigo que o Bolsonaro está representando para a eleição. Não falaram, o falso, mundo, falso. Sabe o que é o mundo inteiro? Só vocês, bolsonaristas... O Alexandre de Moraes vai te prender. Peraí, só para terminar. Só vocês, bolsonaristas, estão ainda querendo levantar essa tese de que a ditadura é da toga, de que vai chegar Alexandre de Moraes com um tanque ali no meio da esplanada daqui a pouco. Quem tem o poder da arma, da violência, quem faz o discurso da ditadura, quem lamenta não ter havido 30 mil mortos e que diz que a ditadura foi revolução, é muito fácil entender. É o Bolsonaro, ele não é um democrata. Ele nunca foi um democrata. Essa sempre foi a crítica ao Bolsonaro. E como presidente, ele processou, só com o Sérgio Moro como ministro, em 15 meses de Moro, ele processou 12 pessoas por crime contra a honra. Era um cartaz de um show de punk rock. Teve um estudante que foi preso porque levantou Bolsonaro genocida em frente ao Palácio do Planalto. Eles estão indo para cima. A gente agora tem gente processada que escreveu fogo nos racistas. Isso é censura, gente. Agora, pegar um deputado que ameaça o ministro e a Polícia Federal, a Procuradoria e o STF inteiro mandar prender e dizer que isso é igual ao AI-5 é ridículo. O AI-5 mandava torturar, censurava sem nem ter discussão. O AI-5 abriu a brecha. O AI-5 abriu a brecha para os porões da ditadura que torturaram. E o AI-5 abriu a brecha e abriu o caminho para censura no Brasil. Não, o AI-5, você vai defender o AI-5 também agora. Agora, falar que o AI-5 é igual ao momento que a gente está vivendo e falar que o STF, comparar o STF com o AI-5, com a ditadura da toga, é infantil, desculpa. O mundo inteiro está vendo que a ameaça é o Bolsonaro. É o mundo inteiro agora. É Senado aqui, é legislativo aqui, é Estados Unidos, é o mundo. Mas vocês podem seguir os bolsonaristas. Só um minutinho, querido. Vocês podem seguir os bolsonaristas. Esse round foi bom. O Whindersson e Popó, vou pedir a compreensão de vocês, porque a First Lady aqui pediu a palavra. Não, o Guga falando de sanção para o Brasil, do porta-voz da Casa Branca, falando sobre o Brasil, que o Bolsonaro está ameaçando. Por que os Estados Unidos não adotam o sistema eleitoral brasileiro? Porque só o Brasil e mais 2 países adotam esse sistema maravilhoso de eleição. Os Estados Unidos, os americanos, deveriam cuidar mais do seu quintal, que o Paulo, que mora lá, tem mais propriedade para falar. Então, uma belezura, né, Paulo? A economia desse país com esse velho gagá que colocaram na presidência, né, não? Tá quase caindo o governo, tem documentário que só se fala aqui, documentário 2000 News, mostrando, o Guga deveria assistir, mostrando o escândalo de que foi o processo eleitoral americano. Agora, esse negócio de que o governo americano, o mundo inteiro está falando, isso só existe, isso é muito importante, isso só existe na cabeça de jornalista. Isso vem de uma reportagem da Reuters. Investidores querendo investir no Brasil, né, Paulo? Eles estão ameaçando os investidores. Um dos países que está se recuperando mais rápido da crise pelo coronavírus. O maior grupo de investimento do mundo saiu do Brasil, BlackRock, falou que só volta a investir. Tem dinheiro ainda investido, mas só volta a investir mais quando sair Bolsonaro. Sino, por favor. Sempre toca o sino, tá? Por favor, nós vamos precisar no programa de hoje.